E aí galera, belezinha? Tranquilo? Estamos de volta aí mais um vídeo sobre o processo administrativo federal. Salvo engano, aula 9 já. Estamos caminhando aí a passos não muito largos, mas um pouquinho consideráveis do desfecho do estudo dessa lei. Bom, já falamos sobre a parte de instauração, comunicação, instrução e agora a gente tem que falar, obviamente, da decisão. A gente tem que chegar na parte final, né, do nosso processo, que é o momento decisório ou o momento em que o processo simplesmente é deixado de lado. Ele não é continuado, é extinto, ocorre uma desistência ou algo assim. Eu queria te mostrar como é que funcionam essas características. Também não vai ser um vídeo muito grande, mas vamos atacar uns pontos aqui bem legais sobre esse momento de final de procedimento administrativo realizado. Sempre lembrando que nós estamos falando sobre o processo administrativo federal, que necessariamente pode ser um processo administrativo disciplinar, que é o que eu mais tenho utilizado como base, que eu acho que é mais prático para visualizar, mas pode ser um processo administrativo licitatório, pode ser um processo administrativo de levantamento de informações, isso não importa, tá? Não importa o foco do processo administrativo necessariamente, mas o que importa é que seja um processo administrativo, ou seja, algo que ocorra dentro da administração e que tenha que seguir uma formalidade. Tá bom? Mas vamos continuar seguindo o processo administrativo disciplinar como principal ajuda, né, principal forma de observar essa lei, e a gente vai atacando outros processos se for necessário. Licitatório também é muito legal da gente enxergar, mas vamos seguir na onda aqui. Você lembra que no último vídeo a gente falou sobre a instrução processual, consequentemente falamos sobre defesa e nós chegamos a um pontinho chamado relatório, que ainda é parte da fase do inquérito administrativo, beleza? No caso de um processo administrativo disciplinar, claro, mas é um momento em que você chega ao ponto de decisão. O que seria esse momento aqui? A partir do momento que você tem a instrução, a defesa, né, que foi apresentada no caso de um procedimento natural, e a manifestação, no caso por alguns que sejam licitação, a manifesto contrário à licitação, a abertura de proposta, que seja. Nós vamos chegar ao momento de relatório. Deixa eu te mostrar uma coisa. Pode ser, vamos dividir aqui, processo administrativo licitatório. Obviamente, teve a abertura das propostas, vou tomar a decisão e pronto. A pessoa que licitou, ou o grupo, né, responsável pela licitação, vai ser responsável pela decisão, ponto final. Mas nem sempre o processo administrativo dá a quem conduz o processo o poder decisório. Então nós temos, agora vamos para o outro lado, no processo administrativo disciplinar um outro lado. Por exemplo, quem vai conduzir a instrução, a defesa, é a comissão julgadora, mas não é ela que tem o poder de definir a penalidade, caso seja aplicada, ou o arquivamento do processo, a absolvição daquela pessoa que responde por um processo. Então, essa informação tem que voltar para a autoridade competente, tem que voltar para o superior hierárquico responsável pela condução do processo. Então, nós temos aqui dois momentos para poder te mostrar com facilidade. Ou a instituição é responsável pela produção da decisão, e a gente já entra aqui, ou a pessoa que conduz, ou o grupo que conduz aquela instrução, não tem a possibilidade de criação de decisão, mas que vai gerar um relatório, esse relatório vai para a entidade que tem que decidir, beleza? Então esse é o ponto que a gente começa o nosso trabalho. Ou eu já tenho um grupo de decisão, ou eu tenho um relatório que sobe para a decisão a ser tomada. Pois bem, o prazo para a decisão, terminada completamente a instrução. Porque lembre-se, eu tenho a instrução, concluo a instrução, ainda tem 10 dias de manifestação dos interessados. Terminado todo esse momento, a decisão tem que ser apresentada. E essa decisão ela tem duas características importantes. A primeira, ela tem um prazo de 30 dias. A primeira, vem sempre aquela história de prazo, né? Da decisão, do momento em que a decisão tem que ser proferida para frente, a entidade responsável tem 30 dias para decidir por absolver, por aplicar penalidade, por realização da licitação ou não, para continuidade da determinação da vitória ou não, de quem ganhou, né, a licitação, para definição da entidade responsável pela consulta, pela consultoria, pelo laudo, sei lá. Então, 30 dias para a decisão. Só que tem uma segunda característica. Eu tenho um prazo de 30 dias, mas eu tenho a necessidade obrigatória de motivação do meu ato. E se você lembrar bem, nós vimos lá em Princípios o princípio da motivação. Ele diz para você, inclusive, você vai encontrar isso aqui nesses artigos de decisão, eu não vou falar deles, já que nós já trabalhamos o princípio, já temos uma ideia de como funciona. Mas você vai encontrar tudo aqui nesses artigos, dentro desses artigos, o momento de motivação. Toda decisão que eu for tomar tem que ter explicitamente a motivação e o motivo daquela decisão tomada.
Lembre-se que qualquer decisão aqui pode ser onerosa ou pode ser punitiva. Então, eu tenho que primeiro dar a motivação, expressamente determinar todo o ocorrido, relatar todos os fatos e dizer toda a historinha por trás daquilo que a gente está fazendo. E tem que dar um motivo, base legal, fundamentação legal, que eu tenho, pressupostos de direito, né, que eu tenho para poder tomar aquela decisão. Então, duas características. Prazo, são 30 dias para tomar a decisão. Motivação, eu tenho que motivar essa decisão. Aí você pode juntar os dois. Porque vamos dizer que a entidade responsável por decidir não profere essa decisão nos 30 dias. Ela pode pedir prorrogação? Pode, desde que a prorrogação seja motivada. Eu também não posso simplesmente prorrogar. Eu preciso de mais 30 dias. Por quê? Porque eu preciso? Não, tem que dar uma motivação, uma justificação plausível para que essa decisão de prorrogação seja tomada. Então, presta atenção nessa história. Eu tenho um prazo de 30 dias que pode ser prorrogado por mais 30, por igual período, por um período maior, período menor, não importa, desde que tenha motivação. E a decisão tem que estar explicitamente demonstrando motivação e motivo o tempo inteiro. Beleza? Aí surge uma figura interessante. Artigo 50, aqui você vai perceber que eu coloquei os artigos. Que aí você dá uma lidinha no teu material, aí você procura no site do Planalto, você procura a lei atualizada e dá uma lidinha na lei para você conseguir enxergar isso. O artigo 50, parágrafo 1º, vai trazer uma instituição chamada motivação aliundi, também conhecida como motivação per relatione, ou relatione, como alguns gostam de falar, por ser latim. Qual é a jogada aqui? Pode ser que a decisão esteja se embasando em um parecer, em um laudo técnico, em uma informação já provida durante a instrução processual. Aí tu imagina, o cara que tem responsabilidade da decisão e motivar tudo que vai fazer, tudo que está fazendo, o cara ainda tem que chegar e repetir todas as palavras, todos os termos utilizados lá naquele parecer, naquele laudo? Não tem necessidade, né? Então o que acontece aqui? Acontece uma figura bem interessante, a motivação aliundi. No documento de decisão, eu faço uma remissão, eu chamo a atenção a um parecer apresentado durante a instrução, que já faz parte dos autos processuais, que já está lá documentado e arquivado dentro do processo. Então, aqui eu não estou tomando uma decisão repetindo palavras do que já foi dito. Eu estou apenas fazendo uma remissão. Eu estou anunciando, estamos tomando decisão com base no parecer número tal, no laudo número tal, na perícia número tal apresentada durante o processo. Então essa é a chamada motivação aliundi. É quando você utiliza a argumentação de outro documento, já parte do processo, para definir o motivo, para motivar a sua decisão. Deu para perceber? Para dar a motivação da decisão tomada. Então é interessante que essa é a ideia. Motivação aliundi, nome feio pra cacete, mas se você encontrar na tua prova é só isso. É a utilização de documentos anteriores como base para a decisão, sem necessidade de repetir aquele documento, apenas citando-o. Beleza? Durante o ato de decisão. Efeitos, porque olha só, efeito da decisão é meio óbvio, né? Eu vou aplicar uma penalidade, isso é meio óbvio. Mas pode acontecer que a pessoa responsável pelo início do processo, lembre-se que um processo ele sempre inicia de ofício ou através de uma denúncia, através de um pedido. Se esse procedimento, através de pedido, ocorrer, a pessoa que denunciou desiste, o que vai acontecer com o processo? E se forem várias pessoas denunciando e uma só desistir, como que funciona? Então, eu queria te mostrar isso aqui, efeito da desistência ou da renúncia em relação ao procedimento. Bom, aqui mais uma vez nós vamos nos separar do processo judiciário muito. Porque se você lembrar, nós já falamos sobre isso também, o princípio do impulso oficial ou o princípio da oficialidade. Começou, parceiro, tem que chegar até o final. Então, veja bem, se por acaso a pessoa que conduziu o início do processo, a entidade ou órgão, a pessoa jurídica, não importa, lembra dos legitimados do artigo 9º, tá? Que são os interessados, mas também são legitimados para a propositura de ação de forma direta. A partir do momento que essa pessoa fez o início do processo, mas ela desiste, ela renuncia, não quero mais, vai acabar trazendo problema para essa pessoa, eu vou atrapalhar alguma coisa. Não, porra, meu irmão, a administração vai olhar e falar assim, desistiu? O problema é teu. Nós vamos dar continuidade ao processo. Essa é a regra. Essa é a regra. Uma vez iniciado o processo, tem que ir até o fim e tem que dar uma decisão. Lembra disso? Tá lá. Princípio da oficialidade e impulso oficial. Beleza?
Mas às vezes pode acontecer da administração olhar e falar, pô, cara, se esse cara está desistindo e não tem nada que a gente possa fazer, não tem nada que a gente possa continuar, a desistência dele é fundamentada numa decisão que não tem como ser tomada, ou que a pessoa que supostamente cometeu uma infração, aquela infração foi comprovadamente demonstrada que não ocorreu. Lembra de um vídeo que nós falamos lá na Lei 8.112 sobre responsabilidade do servidor? Naquele vídeo você viu que, às vezes, uma decisão na esfera criminal pode afetar a administrativa. Então eu vou usar isso como um exemplo. Se você não viu, por favor. Eu vou usar isso como um exemplo. Imagina que você foi absolvido por negativa de autoria lá. Porra, se lá comprovou que você não foi o autor daquela situação, para que eu vou continuar com o processo aqui? Então o denunciante chega e fala, desisto, não quero mais. A administração vai, vou continuar com o processo gastando dinheiro à toa? Não, ela olha e fala, opa, esse cara está certo. Ele está desistindo porque não há mais necessidade da continuidade de tomar decisão, porque é impossível, é inútil, é desnecessária. Então surgiu isso aqui, ó. Efeito da desistência ou da renúncia. Artigo 51, parágrafo 2º. Por que eu chamei a atenção para esse parágrafo necessariamente? O denunciante pode sair fora, o processo vai continuar. Se for um denunciante só no meio de 30, só vale para aquele. Os outros continuam como denunciantes do processo, interessados no processo. Agora, mesmo que todo mundo saia fora, foram 30 denunciantes, 30 saíram fora, a administração ela vai dar prosseguimento, não estou bem hoje não, ela vai dar prosseguimento ao processo, desde que ela identifique ainda a necessidade disso. Então esse é o ponto do parágrafo 2º. A administração ela pode parar o processo, ela pode desistir também do processo. Por quê? Porque ela percebe que a desistência lá é motivada e ela também não tem motivo para continuar. Então a regra é que, havendo desistência, havendo renúncia, dane-se, a administração vai até o final no resultado. A exceção é quando a própria administração percebe que realmente não há necessidade nenhuma da continuidade do processo. Então essa desistência vai gerar o arquivamento do processo automaticamente. Essa renúncia vai gerar o arquivamento do processo também. Agora, pode ser que ocorra a extinção do processo. Porque uma coisa é você arquivar e falar, não resolvemos não mais decidir por renúncia do denunciante, por desinteresse do denunciante e desinteresse da própria administração pública. Mas existe a extinção. A extinção ocorre, finalidade exaurida. Nós criamos aquele procedimento, por exemplo, licitatório, para poder comprar um tipo de equipamento que naquele momento era imprescindível e agora se mostrou desnecessário. Porque já surgiu uma nova tecnologia, ou porque nós conseguimos emprestado com outro município, outro estado, através de um convênio, sei lá. Nós realizamos um outro procedimento, nós vamos seguir mudou-se o projeto. Então, a finalidade daquele processo licitatório prossegue? Não há necessidade, então vamos fechar o procedimento. Então, você extingue o processo por finalidade já terminada. Ou quando a decisão for impossível, inútil, ou não tiver como você dar aquela decisão mesmo. É aquele momento em que, olha a diferença. A esfera criminal determina que você foi absolvido em inativa de autoria. Tem como decidir? Tem. Vai ter utilidade? Não. Decisão inútil. Então eu posso declarar extinção do processo por conta de uma decisão da esfera criminal. Mas o denunciante que resolveu renunciar, eu posso determinar arquivamento por desistência ou renúncia. Percebe? Na verdade, da sua prova, do seu concurso, não vai te cobrar desistência, arquivamento, não vai cobrar isso. O que eu quero que você marque bem pode ser que o processo seja parado ou arquivado por desistência ou renúncia dos denunciantes. E aí, lembre-se, a regra é que isso não aconteça. Isso só vai acontecer excepcionalmente quando a administração observa que realmente não há necessidade da continuidade do processo, ou se a administração perceber que a finalidade já foi atingida antes, ou já não precisa mais daquilo, ou perceber que a decisão é impossível, é inútil, infrutífera, ela mesmo vai determinar, sem desistência de ninguém, a extinção do do processo. Falou extinção, já pensa em contrato na hora. A extinção do processo. Tranquilo? Então, não se preocupe, quando arquiva, quando extingue. Isso não faz diferença, até porque a lei não vai se preocupar em direcionar como arquivamento. O que importa é você entender o efeito da desistência da denúncia, da renúncia da denúncia. São muitas palavras próximas, né? Beleza? Então a gente fecha aqui, a gente já mata isso em vídeo. No próximo a gente vai falar sobre um ponto interessante. Vamos falar de um processo administrativo disciplinar. Eu fui penalizado, não concordo, posso fazer alguma coisa? Vamos falar de um processo licitatório. A decisão foi tomada, eu perdi e me senti prejudicado, eu posso fazer alguma coisa? Então nós vamos entrar no pós-decisório, beleza? Então, no próximo vídeo a gente se encontra falando sobre revisão e recurso. Eu vou dividir isso em 2 vídeos, tá? Então no próximo a gente fala de revisão e no outro a gente fala de recurso administrativo. Um abraço, até o próximo vídeo.